Fala no Sinapse, eu sou Isaura Mendes, professora de História, e a gente vai voltar aqui no nosso assunto de Idade Antiga e hoje a gente vai falar sobre os hebreus. Bem, como eu já havia falado nas aulas passadas, a gente sempre vai começar com a localização, onde esse povo vivia. Bem, a localização dos hebreus, a gente tem aí com a localização mais antiga, essa parte onde fica a Palestina, na costa leste aí do Mar Mediterrâneo. É uma região meio árida, a gente só vai ter uma parte assim mais fértil aí, a parte aí do Vale do Rio Jordão. Era só... E por isso essa parte era uma parte muito disputada. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, a gente vai ter aí os hebreus vivendo nessa área aí. E quando a gente vai falar um pouco sobre a política deles, a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas não se preocupe, a gente vai desmiuçar aqui tudinho para vocês, porque eles não tinham uma política só, uma única forma de governar. A gente vai ver isso mudando de acordo com o tempo. Conforme o tempo vai passando, eles vão mudar a forma de governar a política deles. É um processo que vai desde uma descentralização para uma centralização. Não chega a ser uma centralização forte, como a gente viu nas outras civilizações. Mas é um processo aí. E a gente vai dividir isso em 3 fases. Na primeira fase, a gente tem como característica aí o patriarcado. Que é o patriarcado? Patriarcado, a gente vai ter pequenas tribos que vão ser lideradas pelo homem mais velho, o homem mais velho dessas famílias. Então, a gente chama de uma sociedade patriarcal, onde o homem mais velho é o que vai ser mais respeitado, que vai ser escutado, que vai comandar ali aquela tribo. E a gente vai ter como o primeiro hebreu, como o primeiro patriarca, Abraão. Abraão, ele vai ser o primeiro patriarca desses hebreus e ele vai ter um filho chamado Isaac. O Isaac, ele vai ter mais 2 filhos, que é o Esaú e o Jacó. Não sei se vocês já ouviram falar, o Esaú, que era o forte, o Jacó, que era o fraco, fingiu ser o Esaú para poder receber a bênção do pai. Enfim, o Jacó, ele vai ter 12 filhos. O que era muito importante, entre os hebreus, existia a questão da poligamia, porque o importante é eles terem filhos, eles poderem ter bastante herdeiros. O Jacó, ele vai ter 12 filhos. E esses filhos, eles vão acabar sendo líderes de 12 tribos diferentes. Cada filho vai liderar uma tribo em Israel. Então, a gente vai ter aí cada filho de Jacó sendo um patriarca dessas tribos. E por volta de 1800 a.C., esse vai ser um período de seca na Palestina, que vai fazer com que os hebreus eles saiam da Palestina para procurar lugares melhores para plantar, para viver, para sobreviver mesmo. Eles vão precisar sair da Palestina nesse período de seca. E é justamente nesse período em que eles vão migrar para o Egito. Como a gente falou na aula passada de Egito, eles vão migrar para o Egito. De primeira instância, eles não vão ser escravizados no Egito, mas a gente vai ter um período de conflito lá no Egito que eles vão acabar sendo escravizados. Eles vão ser escravizados no Egito e depois disso a gente vai ter o êxodo hebraico, que vai ser quando eles vão conseguir fugir do Egito. A gente tem aí relatos na Bíblia, mas também outros relatos que a gente não sabe discernir até onde vai essa liderança de Moisés, se é que era Moisés, mas existia sim um líder dos hebreus que liderou a fuga dos hebreus, e até mesmo a interferência das invasões dos Hicsos que tiveram no Egito, que pôde possibilitar essa fuga aí. A gente vai ter Moisés aqui como um legislador dos hebreus. Ele foi o cara que escreveu lá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos pra gente, ele serve mais como um conselho, como um guia, né? A gente, não matar, não furtar. Só que para os hebreus, os 10 mandamentos, eles tinham poder de leis, eles eram leis. Então Moisés, ele escreveu as leis que regiam esse povo. Esse povo era o que identificava ele, essas leis. Então, para eles, não tinha um cunho que tem pra gente hoje. A gente, né... Aí, posteriormente, a gente vai ter uma segunda fase que vai ser caracterizada pela fase dos juízes. Essa fase dos juízes vai ser justamente nessa volta aí para Canaã, que é a terra prometida. Eles chamam a terra prometida de Canaã, a gente conhece essa terra como Palestina. A gente vai ter o primeiro juiz que vai ser Josué, vai ter o Esaú, Samuel. O Samuel, ele vai receber um sinal que ele vai determinar quem vai ser o rei.
Aí a gente vai sair já dessa área aí dos juízes e vai passar a monarquia, né? Essa época aí dos reis. Então ele vai denominar Saul como um rei e a gente vai ter a terceira fase. Essa fase dos reis ela é bastante necessária, porque quando eles voltam para a Palestina ela não vai estar lá desocupada só esperando eles voltarem, não. Lá já vai ter outros povos, então eles vão ter que ter uma centralização de poder para poder guiar esse povo, porque eles vão precisar guerrear, eles vão precisar brigar por essas terras. Então eles vão acabar nominando um rei aí, que a gente vai ter o Saul, e o rei Davi, que vai se tornar bastante conhecido, porque ele conseguiu criar um exército fixo, que era bastante necessário para eles, e ele também vai transformar as leis religiosas em leis de Estado. Então, aquelas pessoas que não tinham muita fé, que não acreditavam nos preceitos religiosos, elas vão passar a ser obrigadas a acreditar, porque o Estado vai se unir com a religião. Aqui a gente vai ter, quando se fala do povo hebreu, uma característica muito forte dele é a questão da religiosidade. Então, tudo para ele gira em torno da religiosidade. E a gente vai ter essa efetivação aqui nessa fase dos reis, com o rei Davi. Depois do rei Davi, a gente vai ter o rei Salomão, que também vai se tornar muito conhecido, porque o período em que ele vai governar vai ser um período de relativa paz. E ele vai ter um aumento aí dos impostos, e por eles terem essa relativa paz, ele vai também começar a fazer grandes construções. Uma construção bastante característica desse rei é o Templo de Salomão, se não for a maior, a mais icônica, o Templo de Salomão. Hoje a gente sabe que dele só resiste ruínas. Está aqui uma imagem para vocês verem como ele era, como ele foi, né? A ideia que a gente tem de como ele foi, o Templo de Salomão. Mas hoje a gente sabe que dele só restou algumas ruínas. O Salomão ele vai ter dois filhos. Ele vai ter o Roboão e o Jeroboão. Esses filhos, eles vão dividir aquelas tribos, aquelas 12 tribos. Um vai pegar 2 tribos para um lado, outro vai pegar o restante das tribos para o outro. Então, o Jeroboão, ele vai formar o reino de Israel. O reino de Israel, ele não vai perpetuar por muito tempo. O reino de Israel, ele vai ser invadido pelos assírios em 7.022 a.C., e quando eles forem invadidos, eles vão acabar se misturando, né? Vai perder essa identidade hebraica aí, junto com os assírios. E o Roboão já vai ficar por mais tempo. O Roboão ele vai formar o reino de Judá. É daí que vem a origem do nome judeu. Então, ele vai formar o reino de Judá e ele vai permanecer aí até 587 a.C., que vai ser o período em que o Nabucodonosor II, que é o rei da Babilônia, ele vai invadir, escravizar os hebreus por 50 anos e manter eles em cativeiro, no cativeiro da Babilônia. Eles só vão ser libertados pelos persas. Os persas vão invadir a Babilônia e vão libertar os hebreus. Eles não vão escravizar os hebreus. Uma característica muito singular dos persas é que sempre que eles invadiam os povos, eles não tinham esse ímpeto de escravizar ou simplesmente exterminar. Eles mantinham o status quo desses povos, mantinham a hierarquia, mantinham a religião. A única coisa que eles pediam em troca era tributos, que eles começassem a pagar a eles, que eles seriam superiores aos superiores daquela comunidade. Então eles passaram a pedir em troca da liberdade dos hebreus eles começaram a pedir em troca da liberdade dos hebreus os tributos, que não deixa de ser uma certa dependência, mas é melhor do que estar em cativeiro, né? Enfim, eles vão perder totalmente depois disso, a gente só vai ter outras invasões. Eles vão continuar sendo invadidos. Eles vão ser invadidos pelos macedônios, pelos romanos. Essa rixa aí entre os romanos, ela vem de muito tempo. Desde quando veio lá o Messias dele, que surge aí, Jesus Cristo nasceu, que veio todo esse conflito, esse medo de se perder o trono romano. A gente já tem essa desavença aí entre os romanos e os hebreus. 70 anos depois do nascimento de Cristo, a gente vai ter os romanos invadindo Canaã, eles vão destruir tudo, e aí, nesse momento, a gente vai ter uma fuga coletiva. Então, os hebreus eles vão fugir, cada um para um lado, vai ser uma fuga coletiva, e essa fuga a gente chama de diáspora hebraica. É nesse momento que a gente vai ter os hebreus sem
uma localização fixa. Essa localização a gente vai ter posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, vai haver a construção, né, a fundação do Estado de Israel, lá na Palestina. Só que isso também gerou mais desavenças, porque quando eles foram construir o Estado de Israel, a gente já tinha palestinos morando lá. Então, esses conflitos perpetuam até hoje. Mas, professora, como é que eles viviam, do que eles viviam, como que era a economia dos hebreus? A economia deles era tanto de agricultura como de pasto. Como eu já havia falado, eles não tinham muitas terras para poder cultivar. Pouquíssimas pessoas tinham terras cultiváveis, essas eram as pessoas de mais alto status social. Aí quem podia, né, quem tinha, plantavam alguns cereais, fabricavam vinho, azeite. E quem não tinha condição ia morar nas montanhas e criar cabrito. Então, quem não tinha condição acabava ficando nas terras mais montanhosas, e a economia dele é baseada na agricultura e no pasto. Agricultura e pastoril. E como que funcionava a sociedade deles? Como que era a sociedade? A sociedade deles é um pouco singular também, porque havia tanto as pessoas que tinham condições e viviam fixas nas cidades, como também as pessoas que criavam animais que precisariam ficar se deslocando de cidade em cidade. A gente chama de sedentários e seminômades, que era a sociedade dele tinha essa característica. E, basicamente, eles eram uma sociedade altamente patriarcal. Então, eles eram uma sociedade que tinha na sua base o patriarcado. E a religião deles era teocêntrica, era Deus no centro. Tudo que norteava os hebreus era em relação à religião. Então, eles tinham uma religião também que acreditava em apenas um Deus, que era diferente de todas as outras civilizações que a gente já falou, tirando lá o Egito, que a gente teve um momento ali de insight aí do Amenófis IV, tentar manter só um Deus, mas não deu muito certo, né? Há relatos, há hipóteses de que os hebreus tenham tirado essa ideia lá dos egípcios. Não se sabe ao certo. Então, eles eram monoteístas, acreditavam em apenas um Deus, e eles tinham uma característica teocêntrica. A cultura dele é muito disso. A cultura deles é esse teocentrismo. Outra característica muito forte, até essa diáspora aí, é a poligamia. A poligamia que ela não está no intuito de subjugar essas mulheres e o homem ter o máximo de mulheres, mas sim no intuito de procriar, de se ter o máximo de herdeiros possíveis. Tão tal que quando um casal... quando o homem morria antes desse casal ter filho, o irmão dele tinha que copular com a viúva para que ela pudesse ter herdeiros. Então, a intenção era ter herdeiros. Por isso, essa característica aí da poligamia. Então, já com esse resumo assim bem básico, esse assunto assim, bem básico aqui que a gente já viu, a gente já pode responder algumas perguntas. Vamos ver aqui um exercício. A gente tem aqui um exercício que caiu na Universidade Federal do Piauí, em 2008, que diz o seguinte: entre as principais características da civilização hebraica, merece destaque especial. A alternativa A, a religião politeísta, em que as figuras mitológicas de Abraão, aqui a gente já pode até descartar, porque ele já disse que a religião é politeísta. E a gente sabe que a religião deles é uma religião monoteísta, até mesmo uma característica bem singular. Então aí a gente já descartaria. A letra B, a criação de uma federação de cidades autônomas e independentes, cidades-estados controladas por uma elite mercantil. A gente não tem essa característica dos hebreus como mercantis. Muito pelo contrário, a gente tem aí uma característica que eles tanto criavam em pastos como também plantavam, mas era uma plantação de subsistência, não dava para eles comercializar. E a letra C, a criação de um alfabeto aramaico que seria incorporado e aperfeiçoado pelos egípcios, tornando-se conhecido como os hieróglifos. Não, o hieróglifo é uma escrita totalmente egípcia, não houve essa influência aramaica no alfabeto egípcio, isso não consta nos relatos históricos. Letra D, as práticas religiosas caracterizadas pela crença da existência de um único Deus, o monoteísmo, e no messianismo, pois acreditavam na vida de um Messias libertador do povo hebreu. Pronto, fechou. É exatamente essas as características. Eles são monoteístas e acreditam no Messias Salvador. Essa aqui a gente já pode fechar com uma questão correta, mas a gente vai ver por que a letra E não está correta.
As inovações tecnológicas desenvolvidas na agricultura, possibilitando grandes crescimentos da produtividade agrícola e na região palestina. Como eu já havia falado, a agricultura é uma agricultura de subsistência, então a gente não pode caracterizar esse povo por essas tecnologias desenvolvidas na agricultura, muito menos como uma produtividade em larga escala. Eles tinham agricultura apenas para sobreviver. Então, aqui a resposta correta, como a gente viu, é a letra D. Vamos ver aqui mais um exercíciozinho aqui. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco sobre, é um mapa indicando os caminhos que o povo hebreu teve na antiguidade, migrando para para a Palestina, para o Egito, enfim. Dessa figura, a partir desses dados, a gente pode inferir o quê? Letra A. O povo hebreu realizou trocas comerciais e culturais com o Egito e a Mesopotâmia. E essas trocas influenciaram na sua formação cultural e religiosa. Sim, o povo hebreu, como a gente vê no mapa, eles tiveram contato com todos esses povos, eles migraram e, de certa forma, eles tiveram contatos com a cultura, com a religiosidade, e isso influenciou eles e vice-versa. Isso já é uma resposta correta. A gente tem sim essa influência tanto cultural como religiosa. Como eu já havia falado, pode ser que a religião aí do monoteísmo tenha surgido dessas trocas e vice-versa. A letra B. Como se percebia como povo eleito por Deus, os hebreus recusavam qualquer influência das culturas e das religiões dos povos do Oriente Médio. Isso seria impossível, por mais que existisse essa resistência para não adquirir, seja aspectos religiosos ou culturais, é impossível você não se influenciar direta ou indiretamente com esse contato, principalmente quando se passa muito tempo com outras civilizações. Então, essa hipótese ela está anulada. Não existe essa possibilidade de não ter existido influência. A letra C. A força política e militar dos hebreus se impôs sobre os reinos do Oriente Médio, originando uma cultura e religião dominante na região. Aqui a gente pode até achar que faz sentido, porque hoje a gente vê aí essa religião se expandindo, mas não foi, porque eles não eram conhecidos pelo seu poder ibérico. Em nenhum momento eu falei que eles tinham um exército forte que conseguiu dominar diversos povos. Não era uma característica deles. Então, essa questão aqui está... Então, essa letra aqui já não está correta. A letra D. As migrações dos povos da antiguidade eram raras devido às péssimas condições das estradas e à precariedade dos meios de transporte. A gente tinha, sim, péssimas condições de estradas e a precariedade, mas isso não impediu eles de migrar, até porque a própria imagem está mostrando que eles migraram. Então, essa questão está anulando a própria imagem que foi dada aí no exercício. E a última questão, a última letra é a letra E. As migrações dos povos tornaram-se possíveis com a facilidade... a próxima é a letra E. As migrações dos povos tornaram-se possíveis com a facilidades e criadas pelas sociedades estatais do Egito e Mesopotâmia. Não, porque as migrações dos povos elas já eram possíveis muito antes dessas civilizações existirem. A gente viu ali até na pré-história que a gente fala sobre essas migrações dos povos. Então, essa está efetivamente errada. A resposta correta é a letra A. Eu espero que vocês tenham aprendido uma das coisinhas que eu espero ter ajudado. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau!